para dar prosseguimento ao projeto Poesia Brasileira. Hoje, eu vou falar de Afonso de Guimarães, um grande poeta do simbolismo e que tem uma importância muito grande para a poesia nacional. Todo mundo chegando, importante isso. Boa tarde, Denise, Persiliana, todo mundo comigo aí. Nós vamos falar a respeito de Afonso de Guimarães, que é uma pessoa muito, como eu disse, muito importante para a poesia brasileira. A todos vocês que estão chegando, Wanda chegou, João Vitor, Geisa, tudo bem? Estamos aqui aguardando um pouquinho só e já vou começar a falar desse grande poeta. Boa tarde a todo mundo, né? Que legal. Elaine, Aurélio. Vamos começar então, gente. Afonso de Guimarães é o pseudônimo utilizado por Afonso Henrique da Costa Guimarães. Ele é mineiro. Ele nasceu em Ouro Preto no dia 24 de julho de 1870. E morreu em Mariana no dia 15 de julho de 1921. Ele foi um grande escritor brasileiro, um poeta importante no simbolismo. E a sua poesia tem uma característica mística, né, tão envolvida muito a religiosidade católica. Os seus sonetos apresentam uma estrutura clássica e são religiosos, sensíveis, e isso à medida que ele explora o sentido da morte, né, do amor impossível, da solidão e da inadaptação ao mundo. O Tom Místico imprime na obra dele uma característica de um sentimento de aceitação e resignação diante da própria vida e dos sofrimentos e dores a que ele, né, passou por ela. Outra característica da sua obra muito grande é justamente a utilização da espiritualidade em relação à figura feminina, né? Normalmente a figura feminina para ele era um anjo, era um ser celestial, né? E ele é considerado um neorromântico e simbolista. Então, a obra dele é predominantemente poética e traduziu, ele foi tradutor, traduziu poetas como Stéphane Mallarmé, né, e vários outros poetas que ele traduziu durante a sua vida como literato. Por ele morar, né, em Mariana, apesar de estar casado, apesar de ter filhos, pelo estilo de vida que ele levava, ele era chamado de o solitário de Mariana, né, e torre de marfim do simbolismo. Então, importante isso, gente. A sua obra, né, a sua poesia quase toda voltada para o tema da morte da mulher amada, né? E ele preferia escrever versos decassílabos, tá? Mas também chegou a explorar outras métricas, principalmente a redondilha maior, que são versos de 7 sílabas, né? Então, Afonso de Guimarães, ele era filho
de Albino da Costa Guimarães, comerciante, nascido em Braga, Portugal, e de Francisca de Paula Guimarães Alvim. A Francisca era sobrinha do Bernardo de Guimarães. O Bernardo Guimarães era um escritor famoso, né? Inclusive é o escritor autor da Escravizaura. E o Alfonso de Guimarães, então, ele era sobrinho neto do Bernardo Guimarães. Ele se matriculou em 1887 na Faculdade de Engenharia. E aí ele perdeu em 89 uma prima e noiva, a Constança, que era filha de Bernardo Guimarães. E esse fato na sua vida marcou a sua vida de certa forma, né, tão importante, que ele escreveu praticamente a sua obra inteira dedicada à Constança. Ele se casou depois com outra pessoa, teve filhos, colocou o nome de terceira filha de Constança, em homenagem à mulher amada, e praticamente ele viveu a vida inteira ainda apaixonado e morrendo de amores pela Constança, que morreu, né, em 89, muito antes dele se casar. Então, gente, ele saiu de Ouro Preto, foi para São Paulo, fez faculdade de Direito, né, no Largo de São Francisco, colou grau lá. Em São Paulo, ele frequentou vários lugares, como por exemplo a Vila Quiral, José de Freitas Vale, onde se juntavam os simbolistas, onde eles podiam trocar ideias a respeito de literatura, e ele tinha, né, um amigo pessoal importante, que é o Cruz de Souza, um outro poeta importante, né, da nossa poesia brasileira. E esse poeta também, nós vamos falar dele futuramente, é uma pessoa bastante importante para a nossa poesia brasileira. Então, Alfonso, ele foi, depois disso, ele foi juiz substituto em Conceição do Cerro, hoje Conceição do Mato Dentro. Depois, em 97, ele se casou com Zenaide de Oliveira. E depois, em 99, que ele estreou na literatura com 2 volumes de versos, Os Centenários das Dores de Nossa Senhora e Câmara Ardente, e Dona Mística, ambos de nítida inspiração simbolista. Depois, em 1900, ele passou a exercer a função jornalística, colaborando com a Gazeta de São Paulo. Em 1902, ele publicou Kyriale, sob o pseudônimo já de Alfonso de Guimarães, uma obra que projetou ele no meio literário, apesar de ter lançado para poucas pessoas, né, só para os amigos mais próximos, mas ele já fez um sucesso com esse livro no meio literário onde ele estava vivendo, né. Depois, em 1903, esses cargos de juízes substitutos foram extintos pelo governo e ele passou, inclusive, momentos graves, momentos sérios de dificuldade financeira. Teve problemas sérios de dificuldade financeira, né? Ele casou-se, como eu disse, com a Zenaide de Oliveira e teve com ela 15 filhos. 2 dos quais também são escritores, né, como o João Alfonso, que nasceu em 1901 e morreu em 1944, e o Alfonso de Guimarães Filho, que inclusive é membro da Academia Mineira de Letras, foi membro da Academia Mineira de Letras, que nasceu em 1918 e morreu aos 90 anos em 2008. Né? Então, como eu falei, devido ao período que ele morou em Mariana, com os 15 filhos, a esposa e tudo mais, ele teve uma vida solitária, uma vida restrita, uma vida bastante, né, limitou-se, né, até mesmo pela tristeza que ele vivia, e ele então recebeu o nome lá de O Solitário de Mariana, né. As principais obras dele, nós temos vários livros. Ele começou o primeiro livro, como eu falei, O Centenário das Dores de Nossa Senhora, em poesia, em 1899. Câmara Ardente, poesia também, em 1899. E depois ele teve várias obras que foram publicadas
póstumamente com o Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, A Escada de Jacó, Pulve, Salmos, Poesias, várias outras coisas que publicaram depois da sua morte. Então, quando a gente fala do simbolismo brasileiro, imediatamente, né, a gente pensa, a gente lembra do Cruz de Souza. Mas, né, existem outros nomes importantes aí do simbolismo, e Alfonso de Guimarães é um dos simbolistas, tá certo? Então, ele tinha, como eu falei, uma obra com bastante influência aí do ultrarromantismo, que é a segunda geração do romantismo brasileiro, mas ele sempre pegou esse lado simbolista, e por isso mesmo ele é um dos simbolistas, né, importantes da literatura brasileira. Como eu falei para vocês, ele teve esse namoro com a Constança, que morreu com os 17 anos. Ela morreu de tuberculose, e ele a amou tanto, mas tanto, né, que ele deu o nome à terceira filha de Constança, em homenagem à mulher amada. É uma coisa muito louca isso, né? Mas tudo bem. De repente, a menina também, essa menina que recebeu o nome de Constança, ela morreu ainda criança, né? Adoeceu e morreu criança. E aumentou mais ainda aí a tristeza, a dor do poeta, e ele cometeu suicídio no dia 15 de julho de 1921, às vésperas de completar 51 anos de idade. Esse ato foi ocultado pela família durante um tempo, né? Só foi revelado muito tempo depois, e na sua sepultura está escrito: aqui jaz o poeta do luar. Muito importante a gente saber, né, dessas coisas dos poetas. A gente acaba tendo um conhecimento da vida dos poetas e das tristezas e dores e alegrias, e é importante a gente saber isso porque influencia na sua obra, não só o movimento literário que ele viveu, mas também toda a sua vida, família, emprego, dificuldade financeira, mortes e etc. E a gente vai ter uma poesia de Alfonso de Guimarães também bastante cheia de morte, cheia de tristeza, né? Uma poesia que ele fez e que talvez seja uma das mais conhecidas, né, que é A Catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca do sol. E o sino canta em lúgubre reponsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral, ebúrnea dos meus sonhos, onde os meus olhos tão cansado ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres reponsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva. A amargurada prece põe-se à luz a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres reponsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. A catedral
ebúrnia do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino chora em lúgubres reponsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Pobre Alfonsos, né? Triste, sozinho, né? Ele não se permitiu ter ninguém, então a catedral tá lá. Ele via a catedral do fundo da casa dele, né? Eu visitei a casa dele, a casa onde ele morou em Mariana, e do fundo da casa a gente vê então as torres da igreja e, né, os sinos que clamam lúgubres reponsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Um outro poema bastante conhecido de Alfonso de Guimarães é Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse é um dos poemas mais conhecidos de Alfonso de Guimarães, né? E fala muito a respeito dessa, né, da loucura da Ismalha, da morte da Ismalha. Ela via a lua e ela queria a lua, né? E estava na torre, né? Hão de chorar por ela os cinamomos. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la em de rosa. Dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Olha que tristeza imensa, né, gente? Ela morreu silente e fria. E os arcanjos dirão ao vê-la chegar no céu, provavelmente, né? Pensando em mim, por que não vieram juntos? É um amor imenso, uma tristeza imensa. Cantem outros a clara cor virente. Cantem outros a clara cor virente do bosque em flor e a luz do dia eterno. Envoltos nos clarões fulvos do oriente, cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos, o imoto céu clemente é um manto de carinho suave e terno. Cantam a vida e nenhum deles sente que decandem essa mansão, onde, entre prantos, cada um espera o sepulcral cunhado de úmido pó que há de abafar-lhe os cantos. Cada um de nós é a bússola sem norte, como o presente, pior do que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. Ou seja, né? Não interessa a vida, não interessa
o que tem de luz do dia, não interessa o futuro, né? Alguns cantam a vida, ele cantava a morte, sempre a morte, a tristeza. Soneto. Encontrei-te. Era o mês. Que importa o mês? Agosto, setembro, outubro, maio, abril, janeiro ou março? Brilhasse o luar que importa? Ou fosse o sol já posto? No teu olhar, todo meu sonho andava esparso. Que saudades de amor na aurora do teu rosto. Que horizonte de fé no olhar tranquilo e garço. Nunca mais me lembrei se era no mês de agosto, setembro, outubro, abril, maio, janeiro ou março. Encontrei-te depois tudo se some, desfaz-se o teu olhar em nuvens de ouro e poeira. Era dia. Que importa o dia, um simples nome? Ou sábado sem luz, domingo sem conforto, segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta? Brilhasse o sol que importa? Ou fosse o luar já morto? Não importa, né? Não importa o tempo, não importa o dia, o mês, se é de dia, se é de noite. Importa, né? Que ele está com saudade do amor, né? Da aurora do teu rosto, né? Sempre ela. Como eu falei, né? A tristeza sempre vai ter essa influência, né? Na vida e na obra das pessoas. Então, uma pessoa triste como ele, né? Vivendo na paixão da perda da Constância, com certeza dedicou toda a sua obra à Constância, né? Realmente ele refletia, Alessandra, né, a sua tristeza na sua obra. Denise está dizendo aqui que ele escrevia tristes emoções. Com certeza ele era uma pessoa muito triste, muito solitário, né? Então ele passou a vida inteira lembrando e pensando na Constância. Ai dos que vivem se não for ao sono. Ai dos que vivem se não for ao sono. O sol brilhando em pleno espaço cai em cascatas de luz, desce do trono e beija a terra inquieta como um pai. E surge a primavera. O áureo patrono da terra é sempre o mesmo sol. Mas ai da primavera, se não fora o outono, que vem e vai e volta e outra vez vai. Ao nível luar que vaga nos outeiros, sucedem sombras. Sempre a lua tem a escuridão dos sonhos agoureiros. Tudo vem, tudo vai. Do mundo é a sorte. Só a vida que se esvai não mais nos vem. Mas ai da vida, se não fora a morte. Tem primavera, mas o que interessa a primavera? Eu quero outono. Tem vida, mas o que interessa? Eu quero morte. Então, né, sempre levando para a tristeza, para a morte, né? Mas ai da vida se não for a morte. Escreveu várias áreas e canções, né? Uma das áreas e canções, a terceira, tá aqui. A suave castelã das horas mortas assoma a torre do castelo. As portas que o rubro ocaso em onda ensanguentara brilham do luar a luz celeste clara, como em órbitas de fatais caveiras, olhos que fossem de defuntas freiras,
os astros morrem pelo céu pressago. São como círios a tombar num lago. E o céu, diante de mim, todo se escurece. E eu nem sei de cor uma só prece. Pobre alma, que me queres, são assim todas as mulheres, hirta e branca. Repousa sua áurea cabeça numa almofada de cetim bordada em lírios. Ei-la morta, afinal, como quem adormeça. Aqui para sofrer, além novos martírios, de mãos postas num sonho ausente, a sombra espessa do seu corpo escurece a luz dos 4 círios. Ela faz-me pensar numa ancestral condessa da Idade Média, morta em sagrados delírios. Os poentes sepulcrais do extremo desengano vão enchendo de luto as paredes vazias e velam para sempre o seu olhar humano. Expira ao longe o vento e o luar, longínquamente, alveja embalsamando as brancas agonias na sonolenta paz dessa câmara ardente. A descrição aqui de um velório, né? De uma morte de uma a cabeça descansa numa almofada de cetim bordado em lírios. A Michele disse ali: enquanto você olhar somente para o sol, a chuva será sempre as lágrimas do céu. Com certeza, Michele, com certeza, né? A gente tem que ver a poesia em todo lugar. O fato de ver poesia triste ou poesia feliz depende do nosso estado de espírito, né? Há dias em que a gente está realmente no fundo do poço. Área 4. Ouvindo um trio de violino, violeta e violoncelo, simbolicamente vestido de roxo, eram flores roxas num vestido preto. Tão tentadora estava que o diabo coxo fez rugir a carne do meu esqueleto. Toda a pureza do meu amor por ela se foi num sopro tombar no pó. Os seus olhos intercederam por ela. Mais uma vez eu vi que não me achava só, simbolicamente vestida de roxo, talvez saudade de vida mais calma. Tão macerada estava que a asa de um mocho adejou agoreira pela minha alma. Todos os sonhos do meu amor por ela vieram atormentar-me sem dó, mas ninguém na terra intercedeu por ela. Para divinizá-la era bastante, eu só. A Marisa falou que o poema que eu li, né, anterior era a descrição da morte da Constância. Com certeza, né? Com certeza. A Denise está falando que a poesia está em todos os lugares, né? Enaltece tanto o amor quanto a dor. Com certeza, né? Isso é importante, né? A gente não pode só escrever para o sol, né, Alessandra? Escrever para o sol e para a lua. Então, a poesia está na pedra, né? Carlos Drummond já disse: no meio do caminho tem uma pedra. Então, a poesia está na pedra também. A Rosângela está dizendo que morte é transformação. Ele fala o termo em todo da vida em mutação. É belíssimo. Sim, ele fala uma coisa bem espiritual, né? Como ele falou naquela outra poesia a respeito do arcanjo perguntando por que ela chegou sozinha e ele não foi junto, né? Então ele tem muito essa coisa espiritual importante aí na sua arte, na sua obra. Área número 3. A morte significa mudança, né, Denise? Com certeza. Área número 3.
Área dos olhos, mágoas de além, de olhos de quem pede esmolas, gemidos e ais de autunais barcarolas, cisnes em bando, sonambulando sobre o mar, nuvens de incenso, no céu imenso, todo luar. Olhos sutis, quem me diz o olhar santo que sobre mim volveis assim, tanto e tanto, noites e ventos autunais. Sempre tem uma ave agoureira, uma coisa diferente, né? Área número 14. Área do luar. Ó luar, sonora barcarola, aroma de argental caçoula, azul, azul em fora rola, cauda de virgem lacrimosa, sobre montanhas negras pousa, dá luz na quietação radiosa. Como lençóis claros de neve que o sol filtrando em luz esteve, é transparente, é branco, é leve. Euritmia celestial das cores, parece feito dos menores e mais transcendentes odores. Por essas noites brancas, o luar é o sonho das donzelas. Tem cabalísticos poderes, como o olhar das mulheres. Melancoliza e enerva os seres. Afunda na água o alvo cabelo, e brilha logo, algente e belo, em cada lago um sete estrelo. Cantos de amor, salmos de prece, gemidos, tudo anda por esse olhar que Deus à terra desce. Pela sua asa, no ar revolta, ao coração do amante volta, a alma da amada aos beijos solta. Rola, sonora barcarola, aroma de argental caçoula, o luar azul em fora rola. A linguagem usada por ele é do simbolismo, né? Então ele usa muita metáfora, muito, né? Essa coisa do simbolismo todo aí, da comparação entre as coisas, né? E é uma linguagem mais difícil porque estava na fase ainda do saindo do romantismo e tudo mais. A Cecisa dizendo aqui: estou pensando em semelhanças da poesia de Afonso de Guimarães com Edgar Allan Poe. Poe lamentou a morte da mulher amada quando fala de Leonore, o Corvo, e quando fala em Annabel Lee, que morreu muito jovem e é comparada, né? Então, assim, o Corvo é realmente a solidão do eu lírico, né? E o Corvo dizendo para ele que ela não volta, né? Então é complicado, é uma situação. Adoro o Corvo, né? Eu gosto muito de Edgar Allan Poe e gosto muito do poema dele, O Corvo. Então ele fala realmente isso, né? Ele compara as mulheres a anjos. Muito, muito legal isso. Bem lembrado, Ceci. A passiflora. A passiflora, flor da paixão de Jesus, conserva em si, piedosa, os divinos tormentos. Tem cores roxas, tons magoados e sangrentos, das chagas santas, onde o sangue é como luz. Quantas mãos acolhê-la, e quantos seios nus vêm suaves aninhá-la em queixas e lamentos. Ao tristonho clarão dos poentes sonolentos sangram dentro da flor os emblemas da cruz. Nas noites brancas,
Quando a lua é toda Sírius, o seu cálice é como entristecido altar, onde se adora a dor dos eternos martírios. Dizem que, então, Jesus, como em tempos de outrora, entre as pétalas pousa, inundado de luar. Ah, Senhor, a minha alma é como a passiflora. A passiflora é a flor do maracujá. Todo mundo conhece a flor do maracujá, uma flor lindíssima, né? Ela tem cores vermelhas, roxas, né? Brancas. É uma flor lindíssima, e o que ele fala aqui dentro, né? Tem as cores roxas, né? E tem magoados sangrentos das chagas santas. Então ele compara a flor do maracujá a um altar, né? Que tem lá dentro os emblemas da cruz. Ah, Senhor, a minha alma é como a passiflora. E ele amou, né? Ele era uma pessoa realmente, um sentimento aflorado, emoção sempre, né? Muito importante isso. E aí ele escreveu: é necessário amar. É necessário amar. Quem não ama na vida? Amar o sol e a lua errante, amar estrelas, ou amar alguém que possa em sua alma contê-las, cintilantes de luz, numa seara florida. Amar os astros, ou na terra as flores, vê-las desabrochando numa ilusão renascida, como um branco jardim, dar-lhes na alma guarida e todo o nosso amor para aquecê-las. Ou amar os poentes de ouro, ou o luar que morre breve, ou tudo quanto é som, ou tudo quanto é aroma, as mortalhas do céu, os sudários da neve. Amar a aurora, amar os flóreos rocicleres, e tudo quanto é belo, e o sentido nos doma. Mas antes de tudo, amar as crianças e as mulheres. Quem não ama, né? A gente ama, ama. E eu sou uma pessoa que eu só amo, né? Então, né, amar astros, amar flores, ver a vida desabrochando, né? Ver, né, as flores abrindo, né? E dar guarida da alma e todo o nosso amor para aquecê-las. É muito bonito, muito bonito. Estância, primeira. Foi a tua beleza? Foi toda a minha dor? Não sei, nem sabes, mas a devesa chorou cantando o roxinol do amor. Ias de preto, leve, como uma andorinha no ar. Pelo céu tranquilo tombava a neve do meu pesar. Como tinhas de ser crucificada, abri-te os braços. O luar, mais brando do que tu, amada, vinha guiar os nossos passos. Agora que cheguei e que chegaste ao fim da vida, bem sabes que a ilusão com que sonhaste foi pérola de bem alto e caída, e que vimos, enfim, no mar perdida, no mesmo bar ebúrneo do teu seio, donde ela em tempos mais felizes veio. Né? Mais uma vez aqui ele fala, né, da amada. Agora que cheguei, que chegaste ao fim da vida. Talvez aqui ele esteja falando até da esposa, né? Bem sabes a ilusão com que sonhaste
foi pérola de bem alto, caída, mas que vimos perder-se, né? Então, tá enaltecida aqui a natureza sempre, né? Sempre chorou cantando o roxinol do amor. Isso é muito bonito. Estância 12. Vinha nascendo a aurora, como nasce o sorriso na face de quem nunca sofreu. Um jorro de rubis e topázios tombara sobre o vale angelical, onde eu colhia flores que eram crisoprásios orvalhados pelo céu. Da minha mocidade, os sonhos mortos, da minha morta mocidade, vinham ante mim como naus buscando portos, e de bem longe se detinham, porque depois de tantas esperanças, esse caos de infortúnio, alma, é bem certo que jamais alcanças a paz sagrada do teu plenilúnio. E contemplei o céu, onde surgia o dia. Sol, ó sol, astro-rei dos espaços, rubra tulipa imperial, iluminai no ocaso os meus cansados braços, com toda a vossa luz de púrpura real, para que eles possam, cheios de clarões dos olhos teus, são beijos que pelos meus lábios roçam, erguer-se a Deus. Então ele fala da mocidade morta, né, dos sonhos mortos, e ele pede ao céu, ao sol, né, que lhe dê forças para erguer os braços e erguer-se a Deus. Estância 17. Outra coisa linda, né? Quando o ocaso triste vinha, baixando além, enchiam-se de luto as catedrais. Minha alma tinha também a mesma sombra e os mesmos ais. O sol, tombando triste, contemplava-me, e eu o via. No céu onde floriste, as minhas ilusões, toda a minha agonia, sombras de mortos e de mortas, que andais velando pelas portas, vinde dar-me consolo aos meus martírios. As minhas ilusões, toda a minha agonia, sombras de mortos e de mortas, que andais velando pelas portas, vinde dar-me consolo aos meus martírios. Embalsamai minha alma fria, fria, com pétalas de lírios. Muito legal, muito bonito. Filhos é interessante, né? Filhos é interessante. Filhos. O amor a cada filho se renova. Mesmo no inverno, brilha a primavera. E o coração dos pais, sedento, prova o néctar suave de quem tudo espera. Vai-se a lua e vem outra lua nova. Ai, os filhos! E quem não os quisera? São frutos que criamos para a cova. Melhor fora que Deus nos não dera. Frutos de beijos e de abraços, frutos dos instantes fugazes, voluptuosos, rosário interminável de noivados. Filhos são flores para velhos lutos. Porque Jesus nos fez tão venturosos para sermos depois tão desgraçados? Né? Ao mesmo tempo que ele enaltece a presença dos filhos, né?
Ele fala que são frutos de amor, são frutos de beijos e abraços, ao mesmo tempo que ele fala, né, que são importantes. E ele fala que praticamente que o crescimento dos filhos é a morte dos pais. Os filhos estão ali para poder, né, vê-los morrer, né? Porque Jesus nos fez tão venturosos para sermos depois tão desgraçados. Que coisa, né? Ó Samé, mãos de finada, aquelas mãos de neve, de tons marfíneos, de ossatura rica, pairando no ar, num gesto branco e leve, que parece ordenar, mas que suplica. Erguem-se ao longe, como se as eleve alguém que antes os altares sacrifica. Mãos que consagram, mãos que partem breve, mas cuja sombra nos meus olhos fica. Mãos de esperança para as almas loucas, brumosas mãos que vêm brancas, distantes, fechar ao mesmo tempo tantas bocas. Sinto-as agora ao luar, descendo juntas, grandes, magoadas, pálidas, tateantes, cerrando os olhos das visões defuntas. Né? Mais uma vez aqui ele fala da morte, né? Das mãos que estão mortas e ao mesmo tempo das mãos que fecham olhos, fecham bocas, né? Tá assustado, Alessandro? Muito, muito legal, muito legal. Ele fez uma poesia para vários, ele fez poesia para vários amigos, vários, né, poetas, e aí ele fez uma poesia para o Cruz e Souza. Ao Cruz e Souza. No mosteiro da velha arquitetura de era remota, vão chegando os poetas exilados. A porta principal é engrinaldada em era. Os sinos dobram nos torreões abandonados. Uns vão bem velhos, e há moços na primavera da idade humana. Alguns choram mortos noivados, sem esperança. Cada um deles tudo espera. Outros, muitos têm o ar de monges maus, transviados. E ninguém fala, o sonho é mudo, e sonham quando eiros todos de pé, estáticos, olhando a branca aparição de hierático painel. Chegaste, enfim, magoado eleito. Olham, vermelhos tons de poente num fundo azul. Dobram-se os joelhos. É Cruz e Souza aos pés do arcanjo São Gabriel. Então, ele considera nessa casa aqui poetas exilados, né? O Cruz e Souza morreu, ele foi exilado, né? Então fica a passagem aí do amigo, né? Todos chegando lá no mosteiro. Uns são bem velhos e há moços, né? Na primavera da idade humana. Então, tá todo mundo chegando no outro plano. Não sei como ele acreditava, provavelmente, né? Do jeito que ele é católico. Pulcra uta luna celeste. É assim divina que te chamas. Belo nome tu tens, Dona Celeste. Que outro terias entre humanas damas, tu que embora na terra do céu vieste? Celeste, e como tu és do céu, não amas, forma imortal que o espírito reveste de luz, não temes o sol,
não teme chamas, porque és sol, porque és luar. Sendo celeste e incoercível como a melancolia, andas em tudo. O sol no poente vasto pede-te a mágoa do findar do dia. E a lua, em meio à noite constelada, pede-te o luar indefinido e casto da tua palidez de hóstia sagrada. Então, mais uma vez ele considera, né, a amada um ser celestial. Ela veio do céu, então ela não teme, né, a luz, ela não teme o sol, ela é feita de sol, ela é feita de luz, né? Então, é um negócio muito... é muito amor demais, né? Muito amor demais, porque és sol, porque és luar. É tudo, né? Cisne brancos, cisne brancos, cisnes brancos, por que viestes se era tão tarde? O sol não beija mais os flancos da montanha onde morre a tarde. Os cisnes brancos, dolorido, minha alma sente dores novas. Cheguei à terra prometida, é um deserto cheio de covas. Voai para outras risonhas plagas, cisnes brancos, sede felizes. Deixai-me só com as minhas chagas e com as minhas cicatrizes. Venham as aves agoureiras, de risada que esfria os ossos. Minha alma, cheia de caveiras, está branca de Padre Nossos. Queimando a carne como brasas, venham as tentações daninhas, que eu lhes porei bem sob as asas. A alma cheia de ladainhas. Ó cisnes brancos, doce afago da alva plumagem, minha alma morre aos solavancos, nesta medonha carruagem. Né? Olha que coisa linda, né? Os cisnes brancos aí representando coisas boas, né? Coisas felizes, e ele preferindo as aves agoureiras de risada que esfriam os ossos, né? Ele quer mais é que venham tentações daninhas, que eu lhes porei debaixo das asas. E os cisnes brancos, né? Toda aquela parte boa, de tudo de bom, voem, por favor, vão para o lugar melhor, porque aqui está ruim, né? Aqui está complicado, não vale a pena ficar aqui, né? Minha alma morre aos solavancos, nessa medonha carruagem. Minha alma morre, né, ao longo da vida. Mais uma dos cisnes brancos 6. Quando chegastes, os violoncelos que andam no ar cantaram hinos, estrelaram-se todos os castelos, e até nas nuvens repicaram sinos. Foram-se as brancas horas sem rumo, tanto sonhadas. Ainda hoje os meus pobres versos perfumo com os beijos santos da tua vinda. Quando te foste, estalaram cordas nos violoncelos e nas harpas. E anjos disseram: não mais acordas, lírio nascido nas escarpas. Sinos dobraram no céu, e escuto dobres eternos na minha ermida. E os pobres versos, que ainda hoje enluto, com os beijos santos da despedida. Então ela chegou e ela se foi, né? Ela chegou e foi a hora sonhada, mas ela foi embora, né? Quando ela foi,
né, estalaram cordas nos violoncelos, nas harpas, e os anjos disseram: não mais há cordas, lírio nascido nas escarpas. Salmos da noite. Ó minha amante, eu quero a volúpia vermelha nos teus braços febris receber sobre a boca. Minha alma, que ao calor dos teus lábios se engelha e morre, há de cantar perdidamente louca. O peito, que a uma furna escura se assemelha, de mágicos florões o teu olhar me touca. Ao teu lábio que morde e tem mel como a abelha, dei toda a vida e eterna ela seria pouca. Ao teu olhar, oceano, ora em calma, ora em fúria, canta a minha paixão, um salmo fundo e terno, como o ganido ao luar de uma cadela espúria. Salmo de tédio e dor, haustiante, negro e eterno, e no entanto eu te sigo, ó verme da luxúria, e no entanto eu te adoro, ó céu do meu inferno. Muito lindo, né? Ele quer a volúpia vermelha nos braços febris, né? Receber sob a boca o carinho, o beijo, né? Mas ao mesmo tempo ele quer, né? Ele viu que não tem, que não vai ter, então ele segue o verme da luxúria e adora o céu do inferno. O tempo está passando, gente. Ah, meu Deus do céu. Soneto 8. Vagueiam suavemente os teus olhares pelo amplo céu franjado em linho, comprazem-te as visões crepusculares. Tu és uma ave que perdeu o ninho. Em que nichos doirados, em que altares repousas, anjo errante de mansinho, e penso ao ver-te envolta em véus de luares, que vês no azul o teu caixão de pinho. És a essência de tudo quanto desce, do solar das celestes maravilhas, harpa dos crentes, cítola da prece, lua eterna que não tivesse frases, cintila branca, imaculada brilhas, e poeira dos astros nas sandálias trazes. Hoje foi bem triste, né, Zé Renato? Foi bem uma poesia bem mais triste, né? Nós já estamos terminando, estamos com 1 minuto para terminar, né? Eu acho que foi, assim, um dos poetas bem densos, né? Ele escreveu muito e viveu 51 anos, né? Agora ele teve uma vida de sofrimento, de dor pela pessoa amada, pessoa que morreu, né, cedo e que ele amou o resto da vida, né? Ele fez uma carreira inteira em homenagem, em prol da Constância, que realmente foi o amor que ele teve na vida e que morreu